Sofia, bem-vinda. O microfone é seu. Eu queria que você se apresentasse e a gente vai ter um vídeo que ela gravou. Nós combinamos antes de mostrar esse vídeo, que ele é um pouquinho longo, e depois ela volta a conversar um pouquinho mais, mas eu queria que ela se apresentasse antes. Olá, olá, boa noite. Eu sou a Sofia, sou do Rio de Janeiro. Como minha mãe falou, eu estou encerrando esse primeiro ano de programa e eu tive uma experiência muito bonita no penúltimo encontro com o Bhagavan. E assim que eu tive essa experiência, eu liguei para minha mãe para compartilhar com ela, porque foi muito bonito, eu estava muito emocionada. E depois ela pediu para que eu gravasse um depoimento compartilhando essa experiência. E é uma honra poder compartilhar e mostrar aqui para vocês esse vídeo. Eu percebi que a cada vez que eu compartilhava essa experiência, ela ficava mais curta, né? A experiência foi assumindo o meu corpo e eu fui esquecendo de muitos detalhes. Então, quando eu conversei com a minha mãe sobre compartilhar essa experiência aqui hoje, a gente achou que talvez seria melhor a gente iniciar com o vídeo pela riqueza de detalhes e eu fico à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta ou enfim. Gratidão. Tereza, o vídeo está pronto? Podemos rodá-lo? Sim, Gratidão. Olá, eu me chamo Sofia Delgado e eu vim compartilhar como foi o meu último encontro do dia 25 de janeiro de 2025 com o Bhagavan. Ao longo de todas as aulas que a gente vinha tendo anteriormente com a Tejasa, de preparo e também com o Bhagavan, eu já vinha percebendo um desprendimento maior com relação às minhas expectativas, preocupações e necessidades de ter certeza que as coisas dariam certo na minha vida. E principalmente com as minhas preocupações financeiras e profissionais. E com relação ao meu futuro, às coisas que eu ainda gostaria de realizar, isso tudo me gerava muita ansiedade. E nos encontros anteriores, quando Bhagavan e Tejasa começaram a explicar sobre o livre-arbítrio, eu comecei a ter uma compreensão mais profunda sobre como o controle que eu tenho sobre as coisas é muito pequeno perto de todas as coisas que acontecem no universo. E como no fim das contas eu não tinha controle. E aos poucos essa compreensão foi reverberando em mim e ainda reverbera, é um processo. E nesse encontro do último final de semana, do último sábado de janeiro, quando a gente teve um encontro com o Bhagavan, eu recebi os ensinamentos e lembro que eu cheguei para essa aula, esse encontro, um pouco atrasada, com uma correria, e eu tinha lido que eu precisava ter preparado o ambiente, e eu fiquei preocupada em ter que preparar o ambiente, mas ao mesmo tempo eu cheguei um pouco atrasada, dormi pouco. E fiquei com a mente um pouco agitada. Será que eu sento no chão? Será que eu sento na cadeira? Será que eu acendo minha vela? Mas cadê o meu isqueiro? Cadê o fogo? E eu pensei, bom, vamos do jeito que tá.
e me entreguei. E quando começou o momento de contemplação após toda a fala de Bhagavan, eu sentei no chão e fiquei de frente para a vela que estava apagada, porque eu não encontrava o isqueiro. E de repente eu fui tomada por aquela imagem de luz que saiu do computador da tela do Zoom e tomou conta de todo o ambiente do meu escritório. E era uma bola de luz muito grande, muito poderosa, muito amorosa. E eu comecei a ser consumida por aquela luz. Eu não sabia se era eu que estava entrando naquela luz ou se era a luz que estava entrando em mim. E eu só fiquei com aquela experiência e de repente os meus pensamentos que estavam todos bagunçados e confusos e ansiosos começaram a se misturar como uma espécie de microsurto. E eu olhava para as minhas fotos no porta-retrato, perto da vela, no ambiente, e era interessante como se eu percebesse que existe uma pessoa ali naquela foto, que sou eu, mas ao mesmo tempo não sou eu. Era como se eu reconhecesse um aspecto da minha personalidade ali naquele momento da foto, mas tivesse desidentificada daquela pessoa, como se eu tivesse transcendido a compreensão do eu e me dissociado dessa compreensão do eu. Foi no momento que eu fui tomada por essa luz e uma completa sensação de paz, uma profunda sensação de paz, de preenchimento, como se todos os meus problemas ali não tivessem mais importância ou sequer existissem mais. E era tanto amor, tanta bem-aventurança, tanta paz, tanta entrega e confiança no fluxo, que tudo que eu conseguia sentir era gratidão e vontade de propagar aquilo que eu estava experienciando para mais pessoas. Então, eu comecei a orar para o mundo, para tudo aquilo que era maior do que eu, para outras pessoas. Fui tomada por um amor muito puro e uma emoção muito forte. E um silêncio muito grande. E eu só conseguia transbordar aquilo que eu estava sentindo. Então, comecei a orar para as pessoas ao meu redor. Nada mais importava para mim que fosse pessoal do meu ego. Eu simplesmente só queria compartilhar e transbordar aquilo que eu estava sentindo. E é isso também que me motiva a estar compartilhando essa experiência aqui hoje. Foi um dia marcante para mim. Eu realmente fui tomada por uma experiência divina. Então, eu queria também agradecer e deixar aqui minha gratidão a todos os que fazem parte desse processo, né? A Bhagavan, a Teja e a todos os que fazem parte disso, né? E mais um acréscimo do pós essa experiência, eu sinto que eu ainda tenho coisas a resolver na minha vida. Existem compromissos, existe uma rotina, existem ações a serem implementadas, mas eu me sinto mais como anestesiada daquelas preocupações que eu assumia demais. Eu lembro das preocupações que eu tinha, eu penso nas coisas que precisam ser feitas, eu me planejo, eu tenho os meus compromissos, mas aquele sofrimento e ansiedade não existe. É como uma anestesia, mas nem por isso eu não me movo, eu não estou em movimento, eu só
Estou confiante e entregue ao fluxo. Então, aqueles pensamentos preocupados, aquela ansiedade, estresse, se transformou em confiança de que tudo está como deve estar. E ao me entregar a esse processo, as coisas acontecem e fluem. Também com as aulas, com relação à consciência desse fluxo, me abriram muito a cabeça para que os meus pensamentos estivessem mais alinhados. Os medos e pensamentos negativos também não tomam conta, ou se às vezes chegam perto, eu já percebo com muita antecipação e eles vão embora. Existe uma observação muito maior desses pensamentos e liberação. Então, existe muita entrega, muita consciência da abundância e de que as coisas estão no lugar certo. E que foi algo que eu esperei a minha vida toda para sentir. Só minha profunda gratidão. Tem pergunta no chat. Vamos responder? O Marcelo, ele está perguntando, é para você, Sofia. Você sente que hoje consegue fazer mais com menos dispersão de energia? A sensação que eu tenho é que eu faço menos. A sensação que eu tenho tido é que eu tenho feito menos. E não necessariamente porque eu estou executando menos, mas porque tem menos esforço. Existe muita confiança e O que esse assertividade. programa, o que esse programa fez com a Sofia de antes e a Sofia de agora? Durante esses 9 meses que você está tendo aula com a Tejasa, que é a nossa monja guia, e Shri Bhagavan. A Sofia de antes era muito preocupada, neurótica e tinha muita ansiedade, assim, de querer dar conta das coisas e de tudo e fazer tudo e fazer o máximo que eu pudesse, movida por muito medo das coisas não darem certo. Então, a confiança é como se fosse você num barquinho levado pela correnteza, pelo fluxo, sem esforço. Sem esforço, sem preocupação, sem ansiedade, eu percebo até que alguns hábitos, assim, de nível até prático, assim, de no meio da tarde, de tanto estresse, eu querer comer chocolate e descontar na comida. Eu percebi que eu perdi peso e eu não tenho mais sentido vontade de descontar na comida. Até nos mínimos detalhes do dia a dia, a minha forma de saborear a comida está diferente. As pessoas estão comentando, Sofia, você foi numa degustação de doce de casamentos, a convite da minha cunhada. E ela e a família dela falavam, nossa, quando você comia os doces, você fechava os olhos e parecia que você estava entrando naquele doce. E eu tenho escutado alguns comentários nesse sentido de que as coisas estão muito boas para mim, eu estou sempre agradecendo e eu não tinha percebido, né? Então existe uma gratidão
por tudo que acontece, né? Independentemente do teor que a mente pode julgar como bom ou ruim. Existe uma gratidão, tamanha confiança nesse fluxo, né? De que as coisas estão no lugar certo. E um viver o momento presente, com toda a sua plenitude. Sim. Estou no processo. Estou no Alguém processo. pergunta: esse fluxo permanece o tempo todo? Não dá vontade de ficar sempre aí na luz divina? Dá vontade. Quando eu tive essa experiência, eu queria compartilhar com a minha mãe e eu queria gravar, e eu queria relembrar disso, né, de alguma forma, Porque porque dá vontade. a primeira vez que você falou era como um sol. A primeira explicação que eu ouvi, e na gravação do vídeo, já não teve esse relato do sol, por isso que eu insisti para que o vídeo ficasse mantido. Foi. É, tem mais 2, 3 minutinhos. E o chat está. A Iraci, não, Iara Freitas. Porque Ah, agora você sabe o que é prioridade, né? Só prioridade. Só o que realmente importa. Então, as pessoas estão comentando. Parabéns, Sofia, pelo testemunho. Gratidão pela partilha. Sofia, você agora é uma fofa. Obrigada pelo seu relato sincero e esclarecedor que nos dá esperança. dá Então, vontade de ficar o tempo todo, só para concluir, dá vontade de ficar o tempo todo. E teve uma pergunta que eu estava respondendo aqui, se ela fica o tempo todo. Tem momentos que eu sinto raiva, tem momentos que vem um pensamento. Então, assim, não é o tempo todo, mas é um lugar que já me acessou e que é mais fácil acessar em outros lugares, em outras camadas. A câmera caiu. É um lugar que eu já pude conhecer e me lembrar mais para buscar permanecer nesse lugar até o momento em que isso vai ser ainda com menos esforço, né? Ainda mais fluido. você aconselha as pessoas a entrarem nesse programa quando tiver o próximo ano? Aconselho, aconselho, Você tinha aconselho com resistência a liberdade. Bhagavan? Antes, quando você entrou, tinha alguma resistência? Eu tinha um preconceito com guru, a ideia do guru, a ideia da submissão, e foi algo que inclusive me ajudou a me conectar a ele quando eu olhei para ele, ele estava contando uma história, eu visualizei ele como se fosse um meu avô, assim, né? Então eu criei uma forma de me conectar com ele que me despisse daqueles preconceitos. E isso me ajudou também a acessar os ensinamentos de uma forma mais profunda até o momento em que a experiência aconteceu ainda mais forte. E o chat continua tendo coisas para você ler. É, Então, gente, nós vamos agora agradecer a presença da Sofia, porque nós vamos daqui a pouco entrar na transferência do estado de Ananda, na segunda parte, tá? O que que nós vamos fazer agora? Fechar os nossos olhos e vamos contemplar no que a gente ouviu, nessas bênçãos que foram relatadas, sabendo que isso também está disponível para cada um de nós. É, de fato, uma oportunidade